Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura anual da Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Crônicas, né? Estamos no capítulo 30, do 30 em diante. Vamos ler aqui. A palavra de Deus diz assim: Ezequias convida o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no segundo mês, porquanto, no mesmo tempo, não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastante sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isto reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação. E ordenaram que se fizesse para passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos príncipes por toda Israel e Judá, e segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós que escapastes da mão dos reis da Assíria, e não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que o expôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Assé e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazer o mandato do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram do ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor, e puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes as aspergiram sangue, tomando-o da mão dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas tinham cargo de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos fortemente retinentes ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento no bom conhecimento do Senhor, e comeram as ofertas da solenidade por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando ao Senhor Deus de seus pais. E tendo toda a congregação conselho para celebrarem outros 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e os sacerdotes se santificaram em grande número.
E alegraram-se toda a congregação de Judá, e os sacerdotes e os levitas, e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. E acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também de Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, e estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, aos moradores de Jerusalém, que dessem a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que este dito se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e tinha cargo disto Conanias, o Jevita, maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azael, e Jerimote, e Josabate, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaías eram superintendentes debaixo da mão de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Core, filho de Ima, o levita, porteiro da banda do Oriente, tinha cargo das ofertas voluntárias de Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniamim, e Jésua, e Zemaías, e Amarias, e Zecanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pela genealogia dos varões da idade de 3 anos, e daí para cima, e todos os que entravam na casa do Senhor para a obra da casa, de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrebaldes das suas cidades, e em cada cidade homens que foram contados pelos seus nomes para distribuir as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus,
com todo o seu coração fez e prosperou. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como do Deus dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou, e muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosíssimas, e a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez-se tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita de trigo, do mosto e do azeite, e estrebarias
para toda a casa de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, o negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos sucessos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Glória a Deus.